sábado. Que a paz do nosso Deus seja de cada coração, amém? Amém? Louvado seja Deus pela nossa presença aqui, nesse dia bonito, né? Ontem choveu bastante, mas hoje está um solzinho. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus pela chuva também, porque precisa, né? Hoje eu vou falar sobre um tema, irmãos, que é conhecido entre nós adventistas. Mas para reforçar para nós adventistas e para os irmãos que às vezes não são adventistas, para conhecer esse tema. É uma das doutrinas, uma das 28 doutrinas da Igreja Adventista Sétimo Dia, esse é o tema, o Espírito de Profecia. Eu gostaria que os irmãos, eu coloquei os textos da Bíblia, tudo no telão. Eu quero ser mais dinâmico um pouco, porque são 11h20, né? E eu conheço o nosso povo adventista. Se passa do meio-dia, nós já ficamos meio que alvoroçados, né? Então eu quero ser bem dinâmico, para que possamos estudar esse tempo. Quem tem caneta, anote os textos e depois revê em casa, tá bom? Porque eu vou ler tudo no telão, para ser mais rápido, tá bom? Vamos fechar nossos olhos para uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, dá-nos oportunidade de estar na sua santa casa de oração estudando a Bíblia. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos o conhecimento, porque o Espírito Santo seja o nosso professor. Amém. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O Espírito de Profecia. Como a gente pode identificar um falso profeta, irmãos? Identificando o verdadeiro. Ao identificar o verdadeiro, o falso profeta cai por terra, né? É simples, né? Vamos lá. Nostradamus disse ser um profeta. Mas como a gente vai saber? Vamos entender, né? Joseph Smith, o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, disse ser profeta. A mãe de Iná também disse ser profeta. E como nós vamos identificar? Somente falar que ela é uma falsa profeta porque eu não gosto dela e pronto. Será que é isso? Vamos entender. Esse livro, essa mulher que disse ser uma profetisa, diz que vendeu 1 milhão de cópias o livro dela, né? Essa senhora. Olha, bem vendido, né? Será que Jesus ensinou nos últimos dias que haveria um verdadeiro profeta? Vamos ver. Mateus 24, esse texto é bem conhecido, né? De nós, olha lá. Porque surgirão falsos Cristo e falso profeta. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Esse PowerPoint também está no computador lá. Os irmãos que quiserem pegar depois com os irmãos, tá bom? Pode pegar esse PowerPoint, pode pegar e levar para casa. Só dá o pendrive depois para o irmão aí. Então, aqui diz claramente para nós que surgirão falso Cristo e falsos profetas. Jesus falou que haveria falso profeta nos últimos dias. Se haveria falso profeta, existiria o... Porque o falso profeta é cópia de quem? Do verdadeiro. Como é que pode, irmão, surgir uma nota falsa de R$100 se não tem a verdadeira? Então tem que ter a verdadeira, né? E eles copiam a nota e quase, irmão, a nota... Tem gente que faz uma nota falsa que é bem, quase perfeita, 99%, né? Mas tem alguma coisa que, é falsa. Então vamos lá, ó, Atos 2:7, ó, 2:17, é bem claro, ó, Atos 2:17. E nos últimos dias, irmão, os últimos dias para nós começou em 1798, tá na Bíblia. Quando cumpriu aquela profecia, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 anos. Ali começou os últimos dias. Então, Jesus falou para a palavra de Deus, né? Em Atos falou para nós, inspirado por Deus. E nos últimos dias, ou depois de 1798, acontecerá. Essa palavra está na Bíblia, está no Apocalipse, 1260 anos, só procurar 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Começou os últimos dias, 1798. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ó, homens e mulheres, né? Porque alguns dizem, não tem mulher na Bíblia assim atuando. Nós vamos ver que tem. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Olha, irmão, então haveria. Porque alguns dizem que encerrou com João Batista. Mas aqui é bem depois de João Batista. Atos 2:17 diz para nós que nos últimos dias haveria profetas. Apocalipse 12:17, que nós conhecemos, adventistas conhecemos de cor esse texto, ó, um texto bem claro, que quem vai ser perseguido? Quem? E o dragão, que é quem, irmãos? Satanás. Irou contra a mulher, que é quem? A igreja. E foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, daquela igreja. Lembra no deserto?
Nos últimos dias surgiu a igreja verdadeira do Senhor e a igreja falsa. É o combate. Então o remanescente daquela igreja verdadeira, dos valdenses, lá da Idade Média, dos discípulos, vem o remanescente da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, os 10, incluindo o sábado, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus a gente sabe, está em Êxodo 20, né? A Adventista conhece. Mas o testemunho de Jesus, o que quer dizer? Porque a gente pode pegar, o testemunho de Jesus é dar testemunho. Mas nós temos que ser Bíblia, irmão. Não pode dar argumento filosófico. Eu acho que é isso, irmão. É dar testemunho. Será que é? Vamos ver. O que é o testemunho de Jesus? Olha lá, 19:10. Está na Bíblia, irmãos. Olha que bênção, Deus é bom. Sou teu conservo, João, o anjo falando para João. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha, que bênção, irmão. Tem a igreja verdadeira e ateus guarda o mandamento de Deus e o espírito de profecia nos últimos dias. Olha, que bênção. Eita, mas nós vamos identificar, será que é? Por isso que a gente não pode dizer é isso ou não é. Não, ele é falso porque eu não gosto dele. Não pode ser assim. Tem que ser batendo com a Bíblia. Amós 3:7. Olha lá. É um texto bem conhecido nosso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos, seus servos, os profetas. Então Deus não vai fazer nada importante, nunca fez, sem revelar primeiro, levantar um profeta para dizer o que vai fazer. Irmão, você lê toda a Bíblia, quando foi reforma de Israel, Judá, sempre levantou um profeta para falar, ó, vai acontecer. Quando Jesus apareceu a primeira vez, levantou João Batista, e nos últimos dias não ia ter um acontecimento grandioso, irmão? Não vai ter? Que é a volta de Jesus? Certamente Deus levantaria o profeta, porque sempre ele fez isso e sempre vai fazer. Efésios 4:8 e o verso 11 e o 12, também nós, subindo ao alto, deu aos homens, e ele mesmo deu um para apóstolos, aí deu os dons da igreja, né? Cristã. Outros para profeta, então é um dom que Deus deu. E outros evangelistas, outros para pastores, professores, querendo aperfeiçoamento dos santos. Então Deus deu todos esses dons, irmão, para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. E nós vamos estudar hoje profeta. Então Deus deu isso para o povo de Deus, para guiar, né? Nós no caminho certo. Quem é o autor do dom da profecia, irmãos? Quem é o autor? Oh, louvado seja Deus. 1 Coríntios 12:8. Vamos confirmar na Bíblia, né, irmãos? Isso. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito, Espírito Santo, a palavra da ciência, e outro operação de maravilhas, e outro a profecia. Então quem é o autor do dom de profecia? Deus, irmão. Olha lá, Hebreus 1:1, irmãos. Olha que texto lindo, ó. Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus fala pelos profetas, irmãos, pelos profetas. Mas será que todos são profetas? Nós adventistas todos somos profetas? Vamos entender, né? Vamos entender. Segundo Crônicas 20:20, esse texto também é bem conhecido de cada um. Ó, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Se a gente crê em Deus, irmão, a gente está seguro. Mas tem mais uma, crede seus profetas e prosperar. E prosperar em quê, irmão? Interpreta para mim isso aí. Hã? Quem falou? Alguma coisa falou aí? Isso. Então quer dizer que a gente vai prosperar como, irmão? A mensagem aqui para nós? Espiritualmente. Não quer dizer que a gente vai prosperar financeiramente. Porque a gente pode ser próspero espiritualmente. Jesus foi próspero, 100% João Batista. Ele era rico em dinheiro? Diz que não tinha nem onde dormir. Não tinha nem... Eu ando com uma andarilha aqui, os 12 filhos. João Batista vivia no deserto. Vivia com a roupa de pele de camelo. Simples. Então, irmão, não quer dizer que a gente vai ter próspero. Não quer dizer que ser rico ou ter dinheiro, irmão, é falso profeta, tá bom? O que eu estou dizendo aqui, que quer dizer que nós vamos prosperar espiritualmente. E o que vir depois, a gente fiel com Deus, né? Dinheiro, isso é lucro. Pode ser rico. Abraão foi rico, irmão. Jó, o homem fiel, que Deus que falou, ele é íntegro e justo. Falou para Satanás, aí ó. Falou para Satanás. E ele era um homem muitas posses, rico, mas era fiel a Deus. Ele falou assim, ó: nu eu vim e nu eu vou. Louvado seja Deus. Olha que isso tem que ser fidelidade, mano. Não importa se tá com dinheiro ou sem.
Eu vim, eu vou no mesmo. 1 Tessalonicenses 5,20, é um texto bem conhecido nosso. Ó. Não desprezeis as profecias, ou seja, não desprezei os profetas, hein? E o que ele escreveu, as profecias. Não podemos desprezar. E agora, como detectar um falso profeta? Porque nós vimos ali que haveria um profeta nos últimos dias. Agora, prova número 1. Deuteronômio 18, 21 a 22. A prova número 1. Nós vamos ter 5 provas aqui. E sede sério no teu coração. Como conhecereis a palavra que o Senhor falou? É uma pergunta. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou. Aquele profeta não tenhas temor dele. Ou seja, o que o profeta falar tem que se cumprir. É uma das provas. Mas não só essa, tem várias. Porque se a gente pegar um só, Isaías 8:20, ó. Esse aqui que muitos já cai para falso profeta. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então eles têm que falar de acordo com isso aqui, irmão. Lei, no hebraico, é Torá, que é a Bíblia. Indicando toda a vontade revelada por Deus. Então ele tem que estar, o profeta, ele tem que falar de acordo com toda a palavra de Deus. Testemunho. Os profetas são porta-vozes de Deus, ou seja, os testemunhos aos profetas, né? Então, esse profeta tem que falar de acordo com a palavra de Deus e não contradizer os profetas antigos da Bíblia. Se contradizer, é falso profeta. Não pode contradizer, né? Então tem que estar junto com a lei e os profetas, com a Bíblia e com os profetas, já que atrás dele. Ele não pode contradizer o outro. Ah, não, aquele profeta, ele falou que papai é a época dele, é falso. Isaías, tá fora, é falso profeta. Tem que estar junto. Prova número 3, ó. Mateus 7, 15 a 16. Prova número 3, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos, aí nós temos que ver o fruto. Agora que a gente tem que identificar, irmão. O fruto, é aquele profeta. Olha, ele batizou mais de 1000 pessoas na igreja dele. É um falso profeta, é um profeta de Deus. Não é pelo esse fruto, é pela Bíblia aqui, ó. Gálatas 5:22, ó. O profeta tem que ter isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. O profeta tem que ter isso aqui, ó. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A maioria dos falsos profetas é intemperante. Já caiu um monte. A maioria dos falsos profetas é intemperante. Come muito, come qualquer coisa. E eles dizem assim, ó. Come tudo que tem no mercado, porque está na Bíblia. Aí come veneno, come água oxigenada. É para comer isso? Tudo que tem no mercado judaico. O que tinha lá, irmãos? Não tinha porco não, hein? E carne com sangue também não tinha. Eita. Então, o profeta verdadeiro tem que ter isso aqui, viu, irmãos? Tudo isso não é um só, não. Tudo que é o fruto, é um todo. Prova número 4. Ó. 1 João 4, de 1 a 3. Irmãos. Um monte de gente cai por terra que diz que ser profeta, viu? Se passar no crivo aqui de Deus, da palavra de Deus. Amados, não creem em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Não vai crendo assim logo de pronto. Vamos provar. Porque muitos falsos profetas você tem levantado no mundo. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Ó. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tem uns profetas aí, até nas igrejas aí, ó. Umas igrejas grandes aí, que diz que Jesus veio em 1917 como Espírito. Entendeu? Entendeu? Tem que confessar que Cristo veio em carne como homem. Se você ler o livro O Desejado de Todas as Nações, ali a nossa irmã White confirma que Jesus veio em carne, veio como homem. Já passa, ó. Tá dentro do profeta de Deus. Isso. Daniel 10, 8 e 17. Prova número 5, ó. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão. É esse aqui que mata 99 dos profetas, cai por terra e vira falso. Aqui, ó, 99%. Fiquei, pois, eu só ao contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Daniel falando, quando ele recebeu a visão. Transmutou-se o meu semblante e em corrupção. E não tive força alguma, porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim. E nem fôlego ficou em mim. Aí a falsidade dos profetas cai tudo. Porque os falsos profetas estão falando, estão respirando. Tem uns que caem no chão
E está respirando. Ah, não, ele está em profecia, ele está em visão. Falso profeta, irmão, porque ele não pode estar respirando. Esse aí quebra. Como é que eu vou falsificar isso? Ficar meia hora sem respirar? Segurar? Não tem jeito, né? Aí que a gente entra no porém, que irmão, a maioria dos falsos profetas é tudo falso. Cai tudo por terra. A maioria dos ditos profetas. Resumo das 5 provas. Então agora a gente vai fazer um resumo daquilo que a gente aprendeu, né? A primeira, suas predições devem se cumprir. Então um profeta, a gente aprendeu que um profeta, quando ele fazer uma predição, ela tem que cumprir. Só que a gente deve entender que a profecia que tem condições e a profecia que não é incondicional. Um exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Jonas, ele vai e prega Nínive. Ele diz que a cidade ia ser destruída, né? E o que aconteceu? O povo de Nínive se converteu e a profecia não se cumpriu. Por quê? Porque ao eles se arrependerem, Deus, então, ao a pessoa se arrepender, Deus então não vai destruir, porque tinha condição. A pessoa se arrepender e Deus então sara aquela terra, né? Agora uma profecia, um exemplo, uma profecia que está na palavra de Deus, que o profeta João e muitos outros profetas dizem que Jesus voltará. Aquela profecia é incondicional, Jesus vai voltar. Não interessa se todos vão se converter ou alguns, Jesus vai voltar. Então é incondicional, não depende do homem. Então Deus tem uma data, né? A volta de Jesus. Ele sabe quando Jesus vai voltar, porque Deus conhece todas as coisas. 2. Deve-se ensinar em harmonia com a Bíblia. Então esse profeta deve ensinar harmonia com a Bíblia. Ele não pode contradizer os profetas anteriores e a palavra de Deus. Ele deve estar em harmonia com a Bíblia. 3. Sua vida e ministério deve dar fruto. Então a vida de um profeta deve dar fruto. E o seu ministério. Devemos ensinar que Jesus veio em nossa carne humana. Então esse profeta deve ensinar que Jesus veio na nossa carne humana. Foi humano, teve tentação como nós, sofreu como nós e tudo mais que a carne oferece. E é claro, Jesus não pecou, né? 5. Eles terão experiências sobrenaturais. Então esse tópico, às vezes muitos profetas, e muitos são enganados por isso. Às vezes o profeta tem experiências sobrenaturais e as pessoas acreditam. Mas ele deve ter todos os pontos. Não deve ter só um ponto. Então o profeta também ele tem que ter experiências sobrenaturais. Agora vamos ver, será que existe mulheres profetizas na Bíblia? Ou foi condicionado somente aos homens? Vamos ver. Em Lucas 2,36 diz que Ana foi uma profetisa. Ana. Em Êxodo 15, verso 20, diz que Miriam também é chamada de profetisa. E aí em Juízes, capítulo 4, verso 4, também que diz que Débora foi uma profetisa do Senhor. Em 2 Reis 22, verso 14, diz que Uda também era uma profetisa. E Atos 21, verso 8 e 9, as 4 filhas de Filipe, também diz que elas profetizavam. Então, o que a gente pode aprender? Que sim, existem mulheres profetizas na Bíblia. A Bíblia confirma isso. Tanto homens como mulheres, Deus chamou para profeta. O dom de profecia na igreja Adventista Sétimo Dia. Então nós cremos, Adventista Sétimo Dia, que cremos que o dom foi manifesto na vida de Ellen White, o dom de profecia. Ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos proféticos. Ellen White escreveu mais livros que qualquer outra mulher na história. Ela é a 4ª autora mais traduzida de todos os tempos, abrangendo tópicos como saúde, educação, temperança, casamento, orientação para os pais, publicação, composição literária, mordomia, evangelismo pastoral, teologia e muito mais. Louvado seja o Senhor por isso. Nascida em 26 de novembro de 1827, na idade de 9 anos, com apenas 3 anos de escolaridade, ela sofreu um terrível acidente e teve de desistir da escola. Quem gostaria de se aprofundar mais na vida dela pode ler o livro Vidas e Ensinos, da Casa Publicadora, e também nos primeiros capítulos do Testemunho para a Igreja, volume 1.
Na idade de 12 anos, ela foi batizada na igreja metodista. Então, ela e a família era toda metodista. Ela vivenciou a pregação dos mileritas por volta de 1844. E por ela acreditar, ela e a família, que Jesus vinha, literal, e todo olho verá na nuvem do céu Cristo Jesus, eles foram expulsos, excluídos da igreja metodista. Interessante que Guilherme Miller também era batista. Alguns dizem que ele era adventista do sétimo dia, não teria como isso acontecer, porque a igreja adventista do sétimo dia foi formulada, instituída em 1863. Ela assistiu Guilherme Miller pregando 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ela vivenciou as pregações milleritas. Ao passar de 1844, Deus mostrou para nossos pioneiros adventistas do sétimo dia, que ainda não era adventista do sétimo dia, né? Deus mostrou a obra de publicação que quando ela casou com seu esposo, Tiago White, Deus revelou a ela, a serva do Senhor, que ela devia insistir, ela e o marido, em publicações, que logo no início seria muito pequena essas publicações, seria como um lago bem fininho e ia se tornar um oceano. E essa predição que Deus revelou se torna claro hoje, que a Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas, nós Adventistas do sétimo dia, é uma das maiores publicadoras do mundo. Hoje é uma inundação, um oceano de livros. Louvado seja o Senhor por isso. Através da Bíblia foi formulada as nossas doutrinas que temos hoje. Madrugadas inteiras, noites, dias, nossos pioneiros estudavam a palavra do Senhor e eles formularam estudos. E hoje a gente tem as nossas doutrinas, porque nossos pioneiros estudaram muito. Então as nossas doutrinas que temos hoje não foi formulado de divisão, como alguns dizem. Foi todas pela Bíblia. Se você tem dúvida, pode ter um estudo bíblico com o Adventista do sétimo dia, e você vai ver que ele vai dar estudo bíblico para você completamente e somente com a Bíblia, só a Escritura. Ellen White, uma mulher à frente do seu tempo, foi uma mulher à frente do seu tempo, estava bem à frente, porque Deus assim o quis e revelou. Um exemplo, por volta de 1860, ela escreveu no livro Ciência do Bom Viver, página 327, tabaco é um veneno lento, insidioso, mas muito maléfico. De todos é o mais perigoso, porque seus efeitos são lentos e a princípio dificilmente perceptíveis. E não foi até 1957, quase 100 anos depois, que a Associação Americana do Coração concluiu que o tabaco era o fator originador de câncer dos pulmões. Então, por isso que a irmã White estava à frente do seu tempo, que Deus a revelava para ela. Por volta de 1860, em Orientação da Criança, página 384, ela escreveu assim: grãos, frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir bom sangue. E interessante que quase 100 anos depois, nutricionistas não adventistas comprovam. Interessante, não adventista. Em 1958, esse senhor disse, esse Dr. Kruger, os escritos de Ellen White têm sido citados porque provém uma guia para a nutrição que o compreende todo o corpo. Apesar do fato de que as obras da senhora White são bem anteriores ao advento da moderna ciência de nutrição, nenhum guia melhor em qualquer parte está disponível hoje. Louvado seja Deus por isso, que Deus revelou 100 anos antes e um doutor confirma 100 anos depois. Esse doutor, lembrando, não é adventista. E por volta de 1860 também ela escreveu em Ciência do Bom Viver, página 313, as pessoas estão continuamente comendo carne que está cheia de tuberculose e germes cancerígenos. Tuberculose, câncer e outras doenças fatais que são então transmitidas. Interessante, ela falou que os germes, o vírus é transmitido. Como que pode isso? Quase 100 anos depois, infectologistas não adventistas comprovam.
Em 18 de junho de 1957, diz esse doutor aí, ó, Stanley, infectologista da Universidade de Califórnia e ganhador do Prêmio Nobel. Foi ao ponto de se declarar sem qualificação que ele crê que vírus causam a maioria dos cânceres humanos. Então, em 1957, esse doutor concluiu isso. E Deus já tinha revelado para o seu povo muito tempo antes. Outro doutor aqui, o Paul Ehrlich, ele escreveu com tal profundidade de entendimento na matéria de nutrição que todos, exceto dois dos muitos princípios que ela defendeu, têm sido cientificamente estabelecidos. Interessante que ele fala 2 pontos aqui, que é somente 2 pontos que não poderiam ser cientificamente estabelecidos. Aqui não está escrito, mas dá para entender que um dos 8 remédios de Deus é confiança em Deus, né? A ciência não acredita nisso, né? Que um dos 8 remédios de Deus é a confiança em Deus. E também a abstinência, né? Porque muitos médicos hoje ensinam que o cálice de vinho faz bem ao corpo, né? É interessante se a gente for estudar isso aí, porque faz bem a uva e não o álcool. Então eles misturam, né? Diz que o vinho, esse alcoólico, faz bem para a saúde, mas não é o álcool que faz bem para a saúde, é o suco de uva. Então não precisa do álcool, né? Então, o que a gente pode colocar aqui, que os 2 princípios que ele fala que é certo, né? Cientificamente estabelecido, pode ser esse que a Moat diz que a abstinência, né, de todo teor alcoólico, toda bebida alcoólica não devemos usar, e também a confiança em Deus, né, que isso a ciência não comprova, mas o outros, ele confirmou que a Moat estava à frente do seu tempo quando escreveu isso. Louvado seja o Senhor. Como o sono, uma alimentação correta, o sol, descanso, né, princípios que hoje a nutrição confirma que isso traz saúde, é benéfico. Outro professor não adventista de uma das mais famosas universidades dos Estados Unidos, Dr. Florence, um antigo professor de educação na Universidade de Columbia, é uma das faculdades hoje conhecida mundialmente. Ela foi estabelecida ali no final de 1700 e pouco, de 1700. Essa Universidade de Columbia, você pode pesquisar na internet, é muito famosa. Se não me engano, ela é uma das 4ª mais preeminentes do mundo. Esse doutor disse que o livro que ela escreveu, Ellen White, chamado Educação, contém conceitos avançados da educação e está mais que 50 anos à frente do seu tempo. Então é interessante que esse professor universitário, das mais famosas universidades do mundo, diz que ela estava mais de 50 anos à frente do seu tempo, o livro Educação que ela escreveu. Então confirma, né, que Ellen White foi uma mensageira do Senhor, foi enviado. Deus enviou mensagem para ela para nos advertir e nos ajudar. E hoje nós temos escolas adventistas 7º dia no mundo inteiro, através que Deus revelou que nós deveríamos ter escolas educacionais para os nossos filhos. Em 1902 ela escreveu: São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará em ira. Então a gente viu com o profeta, quando ele faz predição, ela deve acontecer, né? Se a pessoa não se converter. E Oakland e São Francisco não se converteu, e ela tinha se tornado Sodoma e Gomorra, ela estava ficando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor visitará em ira. E o que aconteceu? Em 18 de abril de 1906, às 5h12 da madrugada, essa profecia se tornou verdadeira quando o grande terremoto de São Francisco ocorreu. Então varreu, destruiu essas 2 cidades quase por completa, né? Por meio de suas orientações, a Igreja Adventista do 7º dia tem estabelecido mais escolas, hospitais e igrejas em todos os continentes que qualquer outra denominação protestante. Então, louvado seja Deus, a igreja seguiu os conselhos que Deus revelou através de sua serva, e hoje nós temos essa igreja mundialmente conhecida, porque Deus assim nos guiou. Louvado seja Deus. Agora vamos a algumas advertências para nós adventistas do 7º dia. Algumas advertências para nós hoje. E ela nos advertiu, Deus advertiu através dela, né? Uma coisa é certa, os adventistas do 7º dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás,
abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus, que é o Espírito de Profecia. Mensagem Colhida, volume 3, página 84. Interessante que aqui, não que vai abolir os testemunhos. Aqui Deus dá uma advertência que os adventistas que se colocam embaixo do estandarte de Satanás abandonam primeiro sua fé nas advertências e repreensões. Quantos de nós, irmãos, adventistas sétimo dias, não quer saber nada de repreensões de Ellen White? Nada de repreensões do Espírito de Profecia. Então, irmãos, se a gente está embaixo do estandarte de Satanás, enquanto a porta da graça está aberta, a gente pode se converter e sair debaixo desse estandarte. Porque nós temos que receber as bênçãos, as coisas que nos trazem alegria, mas também advertência e repreensões que dói muitas vezes. Então nós temos que receber também advertência e repreensões contidas no Espírito de Profecia. Mensagem Escolhida, volume 1, página 48, Deus nos adverte através da sua serva. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Então, irmãos, o que Deus está dizendo aqui? Ele não está dizendo que o último engano de Satanás seria abolir, jogar fora, dizer que Ellen White não é profetisa. Seria anular o testemunho. Como é que se anula o testemunho? E aqui é interessante que diz que Satanás vai trabalhar engenhosamente, astucialmente, ele é astuto, irmão, cuidado, por diferente maneira e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente no testemunho verdadeiro. Ou seja, como é que se anula? Estão se anulando o testemunho hoje. Abra seus olhos, irmãos. É uma escritora americana, ela não fez teologia, ela não era 100% inspirada, você entendeu? Aí vai anulando as gerações que estão vindo, as gerações antigas estão morrendo, vem vindo outra geração que estão ensinando isso, esses conceitos errados sobre a serva do Senhor, então anula o testemunho. As pessoas vão pegar um livro do Espírito de Profecia, vão ler um Adventista sétimo dia e vão dizer, não, isso aqui é um livro normal, faz comparação com outros livros, às vezes coloca teólogo acima de Ellen White, e assim vai, e assim Satanás, o que ele faz? Anula o testemunho dentre nós, povo remanescente. Que Deus abra nossos olhos, irmão. Que Deus nos ajude para não cair nesse último engano de Satanás. E um texto que a gente já leu, e vamos ler de novo, segundo Crônicas 20:20, diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Então, se a gente crê no Senhor Deus, nós vamos estar seguros, irmãos. Crede nos seus profetas que Deus enviou e prosperarei. E a gente pode prosperar espiritualmente. Faça um voto com Deus. Leia os livros do Espírito de Profecia junto com a Bíblia. E você vai dar um salto espiritualmente para a honra e glória do nosso Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, você são sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Então conduza seu lar na Bíblia e no Espírito de Profecia. Para crer, precisamos ler, né? Muitos livros maravilhosos que Deus nos enviou. O grande conflito, que fala do grande conflito desde que começou no céu até a volta de Jesus. Fundamento da educação cristã, que fala sobre educação para nós hoje. Eventos finais, que é um livro que fala, o nome já diz, dos eventos finais, chuva serôdia, sacudidura, várias outras verdades para o tempo do fim. Verdade sobre os anjos, o que você quer aprender sobre os anjos? Aí está. Vidas em ensino, como eu disse, esse livro fala da história da nossa irmã White, como Deus a conduziu. Serviço cristão, como que a gente pode fazer um evangelismo? O que fazer, o que não fazer. Também o livro Evangelismo, também, né? Que nos mostra os métodos que nós podemos, os métodos de Cristo, né? E aquilo que a gente não deve fazer, que é métodos filosóficos humanos. O Lar Adventista, livro poderoso para o nosso lar. Toda família deve ler o Lar Adventista, conduzir sua família. Muitos outros livros, irmão, como Fé e Obras. Você quer saber sobre Adão até Davi, leu Patriarcas e Profetas. Você quer saber Salomão até os últimos profetas do Antigo Testamento? Profetas e Reis. Quer saber sobre o Evangelho, a vida de Jesus, o desejado de todas as nações? Quer saber sobre os apóstolos? Tem o livro Atos dos Apóstolos. Que benção. Quer saber sobre a parábola de Jesus? Tem um livro As Parábolas de Jesus.
Louvado seja Deus, irmão. Tem o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, Temperança, livros que vão falar sobre a saúde do nosso corpo e a mente, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, que falam da psicologia cristã, como é que Deus nos ajuda a ter uma mente sã. Então Deus é poderoso, irmão. Deus nos deu as verdades para que possamos colocar em prática, ser homens e mulheres usados por Deus, para que quando a chuva cedo de cair, nós podamos pregar ao mundo inteiro rapidamente. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós possamos ser servos de Deus e confiar em Deus e nos seus profetas. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de misericórdia, Deus de amor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por ter conduzido essa igreja até aqui, Deus. O Senhor nos conduziu e certamente iremos até o fim. Porque essa é a última igreja. Ó Deus, é débil, é defeituosa, mas é a menina dos olhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a advertir o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar nossos irmãos a ficar no caminho certo. E nós possamos juntos, todos juntos, subir na nuvem do céu, quando o Senhor Jesus aparecer na nuvem do céu. Abençoa todos nós, Deus. Abençoa a liderança da tua igreja, que possa ficar firme nos caminhos do Senhor. Que os pastores, os anciões, possam conduzir as ovelhas do Senhor no caminho que deve andar. Dá-nos sabedoria, possamos estudar mais a Bíblia e o Espírito e profecia. Livros inspirados que nos ajudam a conduzir até Cristo, que é a luz maior. Louvado seja o Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.